De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo semelhante aos homens, e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo até a morte de cruz, pelo que também Deus o exaltou soberanamente, e lhe deu o nome que está acima de todos os nomes, para que ao nome de Jesus se dobrem todos os joelhos dos que estão nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. O nome que é dito nos céus, o nome que é crido na terra, e o nome que é respeitado no inferno. Ao filósofo foi entregue uma coroa, ao general 3 gemadas e 4 está, ao musicista uma batuta, ao cientista o segredo do saber, ao economista a confiança, ao juiz uma toga, ao rei foi entregue um trono, ao advogado a pasta do processo, ao missivista a dignidade do vernáculo, ao magnata nobreza, executivo a execução, judicial a jurisdição, legislativo a legislação, ao sonoplasta a paciência, ao pastor a Bíblia, ao pregador a graça de Deus, às irmãs a força, aos irmãos a galhardia, aos jovens a coragem, aos anciãos a sabedoria, à igreja a vitória, mas a Jesus todo o poder nos céus e na terra foi entregue a Ele. Quantos vieram adorar o nome dEle? Então vamos ver, só os alegres digam amém. Só os vitoriosos digam aleluia. Só os mais que vencedores digam glória a Deus. Olha que lindo. Já abraçou o irmão que está ao seu lado? Diga assim, que bom que você está aqui, meu irmão. Estamos numa festa linda, maravilhosa. Aleluia, sentindo a presença de Deus. Já ouvimos aqui louvores que têm alegrado o coração de Deus. E Deus vai alegrar o nosso agora com a sua palavra. Amém? Quando você canta assim, tão bonito, você está falando assim, Deus pode vir que o coração está preparado. Quem está preparado? Glória a Deus. Podeis assentar, queridos. Gostaria de externar minha alegria, minha gratidão de estar aqui com meu querido pastor, pai, amigo, pastor presidente, pastor Sidney, irmã Clarice, uma mãezona, cuidou de mim quando eu estava em Paranavaí, né? Então, faz parte da minha família, do meu ministério, e eu me sinto feliz, meu coração não está nem batendo, está capotando já, né? De estar aqui junto com eles, essa correria aí, né? Mas Deus sempre prepara os momentos para a gente estar juntos. Pastor Closivane, a Débora está ali, que alegria. Vamos ver a Débora crescendo, né? Não é que eu estou velho não, que eu vi ela crescer. Que bênção, né? Vice-presidente, pastor Claudemir, irmã Miriam, que alegria, eu amo muito essa família também. Quando eu morava no seminário, era casa de refúgio, né? Sempre estava ali em Dianópolis, e ele sempre me recebeu com muito amor, com muito carinho. Toda a família, né? A Lourdiana está ali, o João está aqui, que bênção. Sou muito grato a Deus, irmãos, porque vocês são resposta de Deus para a minha vida. Desde quando eu fui morar no seminário, eu não conhecia ninguém no Paraná. Eu fiquei 6 meses, no ano 2000, fiquei 6 meses orando dentro de um barracão. Foi quando eu ouvi a voz de Deus falando assim, eu vou fazer você conhecido em cada cidade desse estado. E vou te dar pai, vou te dar mãe. Então quando eu chego aqui, estou perto de gente tão querida. Shakespeare dizia assim que verdadeiras amizades, elas continuam a crescer mesmo a longas distâncias. Porque o importante não é o que você tem, mas quem você tem na vida. E nenhum caminho é longo demais quando a gente está com pessoas que a gente ama. Então estou muito feliz, grato a Deus. Encontrar aqui, irmãos, pastor Caetano, meu Deus do céu, né? A irmã Iraci, que alegria, viu? Pastor Caetano é uma bênção de Deus nas nossas vidas. Pastor Ezequiel, a Paula, olha quanta gente querida, né? Pastor Natalina, irmã Maria, pastor Benevides, Maneuza. Eu vi ali tem uns veteranos sentados ali, ó. Tá ali, do ladinho. Deus abençoe, cooperador Eduardo. Deus abençoe, querido. Deus continue te usando. E o pastor, mesma forma que o pastor está fazendo aqui contigo, ministerialmente, ele fez comigo, né? Então, se prepara que a caminhada é longa, né?
e é benção, e muita benção. Então agradeço a Deus, que festa linda, ciclo de oração e mocidade. Quem já sentiu a presença do Senhor? Cooperador Leonardo, Eduarda, Deus abençoe de maneira maravilhosa. Manda um abraço para o pastor Mel, que é meu amigo, né? A dupla Jonathan e Milena, né? Que bom ter vocês aqui, estar juntos, que maravilha. Eu quero ler um texto que se encontra no livro do Evangelho por Mateus, capítulo 1. Nós iremos ler a extraordinária palavra de Deus, imprescindível, sempre eterna, altruísta, grandiosa, fecunda, próspera e abençoada palavra de Deus. A Bíblia Sagrada, ela é tão linda, tão maravilhosa, que existe mais de 5.000 mensagens que elas se completam, elas se encaixam, né? Um ser humano... Consegui. Uma pessoa normal, um ser humano normal, não consegue encaixar 5.000 mensagens assim, se completam. Tem que ser uma pessoa com a mente muito poderosa. E a Bíblia é o único livro que o autor sempre está do lado, né? Sempre está junto. É o livro que descobre o Filho, comunica o Espírito Santo. É o livro que revela o Pai. Então é um livro tão extraordinário que até hoje suas mensagens são mais contemporâneas do que o jornal daqui de Rondon, que vai circular amanhã. É o livro que garante a nossa eternidade. É o único livro deste mundo que promete felicidade para quem lê. Você pode ler Gabriel Garcia Marques, Cecília Meirelles, Rui Barbosa, Carlos Monte de Andrade, Machado de Assis. Você pode ler O Pequeno Príncipe, não vai sugestionar a sua vida. Mas eu lhe garanto que quando você abrir em Apocalipse, capítulo 1, versículo 3, diz: feliz é o que lê, feliz é o que guarda, feliz é o que ouve. Aleluia! E é um livro tão extraordinário, irmãos, que Deus... Tem gente que ele tem aquele costume de abrir a Bíblia e colocar o dedo assim para ler, né? Deus fala, mas não é toda hora, porque senão a gente fica se apegando, né? A gente se apega, o ser humano, ele é muito místico. Então, tem gente, eu vi uma Bíblia aberta na loja de um irmão, no Salmo 91, já viu? Aquela página amarela, né? Eu falei, irmão, o que é isso daí? Eu falei, isso daqui é para espantar demônio, né? Espantar. Mas tem gente que faz isso. Eu tinha um amigo que ele ficava toda hora assim, aí ele leu um versículo assim, colocou o dedo, apareceu assim, ó, e foi se enforcar. Ele falou, sim, justo é poder. Aí ele abriu de novo, vai tu, faz o mesmo, misericórdia. Então, tem gente que tem esse costume, mas Deus não fala só assim, né? Então, às vezes a pessoa coloca o dedo aqui nessa página branca e fala, Deus não quer falar comigo, né? Teve uma igreja aí que o culto terminou cedo, porque eles têm esse costume, né? Deus vai dar a palavra, aí abriram nessa página branca e falaram, Deus não quer falar, né? Mas não é assim, irmãos. Deus fala até no relógio da gente. Olha, 1 hora fala de um Deus, 2 horas fala de 2 caminhos, 3 horas fala da Trindade, 4 horas fala dos 4 evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, 5 horas fala 5 letras assim o nome de Jesus, 6 horas, Deus fez o mundo em 6 dias, no 7º ele descansou, 8 horas falam que 8 entraram dentro da arca, 9 horas fala de 9 dons espirituais, 10 horas fala dos 10 mandamentos, 11 horas, Jesus tinha 12 discípulos, um pecou, ficou 11, e 12 horas é o momento de se encontrar com o Senhor Jesus, até no seu relógio. Se você olhar para o seu relógio, Deus já está falando com você. Deus fala através de um canto de um pássaro, através de uma poesia, sim ou não? Através de um verso, até no para-choque de um caminhão, está escrito lá, vai trabalhar. É Deus falando com a gente. Então Deus fala, gente, o tempo todo. Amém? E eu escolhi esse texto para nós lermos, de Mateus capítulo 1. Nós iremos ler a genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Abraão gerou Isaque, Isaque gerou a Jacó, Jacó gerou a Judá e os seus irmãos, Judá gerou de Tamar a Pérez e a Zerá, Pérez gerou Esrom, Esrom gerou Arão, Arão gerou Aminadab, Aminadab gerou Naasson, Naasson gerou a Salmão, Salmão gerou, olha lá, Salmão gerou de Raabe a Boaz, Boaz gerou de Ruth Obed, Obed gerou a Jessé, Jessé gerou o rei Davi gerou a Salomão, Salomão gerou
que foi mulher de Urias, que a gente sabe que Batseba. Salomão gerou Roboão, Roboão gerou Abias, Abias gerou Asa, Asa gerou Josafá, Josafá gerou Jorão, Jorão gerou Uzias, Uzias gerou Jotão, Jotão gerou Acás, Acás gerou Ezequias, e Ezequias gerou a Manassés, Manassés gerou Amon, e Amon gerou a Josias. E Josias gerou Jeconias, seus irmãos, porque ele morava na Babilônia. Então, depois da deportação para a Babilônia, Jeconias gerou a Salatiel. Salatiel, pode colocar. Salatiel gerou Zorobabel, Zorobabel gerou Abiúde, Abiúde gerou Eliaquim, Eliaquim gerou Azor, Azor gerou Sadoc, Sadoc gerou Aquim, Aquim gerou Eliúde, Eliúde gerou Eleazar, Eleazar gerou Matã, Matã gerou Jacó gerou José, marido de Maria, da qual nasceu Jesus, que chama o Cristo, de sorte que todas as gerações, olha lá, desde Abraão até Davi são 14 gerações, de Davi até a deportação para a Babilônia, 14 gerações, desde a deportação para a Babilônia até Cristo, 14 gerações. Quem nunca tinha lido? Acabou de ler. Gente, olha que impressionante, né? Deixa eu contar para vocês aqui. Estou me recordando de um amigo. Ele chegou no meu quarto lá no seminário e brincou comigo lá e falou assim: eu era tão esquisito quando eu era criança, tão feio que ninguém queria me pegar. Aí eu falei assim: oxe, negócio é esse? Hoje ele é um pastor, não vou falar o nome dele que está gravando ali. Ele falou assim para mim: eu comecei a andar com 6 meses de idade. Eu falei: para com isso. Quase falei o nome dele. Eu falei: para com isso. Eu falei: ninguém queria me pegar, eu tinha que dar um jeito, né? Eu era tão feio, minha mãe vinha me dar mamadeira com a vara de bambu, que eu era feio demais. Ele falou que uma vez foi descascar a cebola, Débora, a cebola começou a chorar, de tão feio que ele era. Aí ele falou: o primeiro emprego da minha vida foi de assombrar a festa. O pessoal ligava: quer assombrar uma festa? Aí depois ele começou a me contar, fiquei bem amigo dele, o pastor conhece ele. Fiquei bem amigo dele, ele começou, pastor Caetano, me contar a história dele. Ele falou para mim que um dia a mãe dele chegou na sala, pastor, chegou na sala e chamou ele e falou: vem aqui meu filho, eu tenho um negócio para te contar, que tem 16 anos que eu guardo isso, nunca contei para ninguém, e hoje eu decidi contar para você. Aí ele falou assim: pode contar, mãe, brincando com ela. Ela disse assim: na verdade, você não é o meu filho. Eu te peguei na maternidade, você foi abandonado, mas você não é o meu filho. Ele contando isso para mim, ele falou que colocou a mão na cabeça e começou a gritar. Ele disse: mãe, não conta isso para mim. Ele disse para mim que a partir daquele dia o mundo acabou. A partir daquele dia, ele disse: olha, Ezequias, parece que uma sombra me acompanhava, dizendo que eu nunca seria feliz, dizendo que eu nunca teria uma família porque eu tinha sido rejeitado, eu tinha sido abandonado. Irmãos, imagine o que isso acontece na cabeça de um adolescente, com 16 anos de idade, precisando de formação, precisando de autoestima, precisando vencer as crises de identidade que esse mundo tem, de existencialismo, que pode, o psicólogo Erickson diz que esta crise de identidade que acontece no jovem, que acontece, né, nas pessoas de universalismo, ela pode alterar a autoimagem de uma pessoa. Imagine que um adolescente sofre, né, ele ouvindo isso. Aí ele disse para mim que a partir daquele dia a vida não fazia mais sentido para ele. A partir daquele dia a vida não parecia a vida dele era um defunto mal enterrado. De vez em quando vinha à tona assim, acusando ele, dizendo que ele não seria feliz, dizendo que ele nunca teria uma família. Eu tenho amigos que os seus pais são ébrios, viciados na bebida alcoólica. E eles falam assim: eu morro de vergonha dos meus pais, e eu não gosto que eles me cumprimentem. Eu não gosto que eles façam algum indicativo de que eles são os meus pais. Para muita gente a família é motivo de amargura. Para muita gente a família, alguém da família, é motivo de tristeza. É motivo assim de decepção. Irmãos, isso é muito sério. Porque tem pessoas que afirmam: se a minha vida, a minha família é assim, eu não vou muito para frente. Se a minha família é assim, você acha mesmo que eu vou ter um futuro brilhante? Ficam com medo da família do passado.
de amarras espirituais, de algemas invisíveis que acontecem no meio de cativeiro de família. Existem pessoas, quem sabe está até aqui nesta noite, que muitas vezes viveu há muito tempo ou ainda vive um cativeiro da família. O que é cativeiro? Nós temos isso muito na cidade. Cativeiro da família é quando você tem uma tradição familiar. E muitos que estão aqui romperam essa tradição. Muitos que estão aqui perderam pais. Eu tenho amigos que foram expulsos de casa. O pastor Takayama foi expulso da comunidade japonesa, porque tinha um cativeiro da família. Você não precisa ir porque você já tem uma religião. Eu conheço irmãs que para vir na igreja, irmãos, é a maior tribulação do mundo, porque o marido mantém aprisionado. Nós já temos religião. Só que se religião resolvesse, eles não estariam sofrendo. Você está aqui porque você foi atrás de Jesus, e Jesus é antes de qualquer religião. Por isso você está aqui nessa noite. Por isso que a igreja fala: procure o Senhor Jesus, porque Ele tem solução para cada problema, resposta para cada pergunta. Então eu conheço pessoas até hoje que vivem em um cativeiro. Pessoas que vêm na igreja, mas eles choram, a palavra toca, mas na hora de decidir, eles lembram desse cativeiro, dessas amarras invisíveis que prendem as pessoas. Então tem pessoa que fica martelando na sua cabeça. Quantas pessoas já nos perguntaram assim: será que não tem uma maldição na minha casa? Não é verdade, pastores? Quantas pessoas já chegou para nós e falaram: será que não tem uma coisa que está amarrando? Será que não tem uma maldição que foi lançada pelo meu bisavô, que pegou o meu avô, e agora eu estou sofrendo com isso? Será que não tem alguma coisa, pastor, que fica amarrando a minha vida, que está amarrando, que eu não vou para frente? Eu ganho dinheiro, vai para um saco furado. Será que não tem uma coisa que está amarrando a minha vida? Será que não tem uma coisa espiritual ali que está prendendo e eu não consigo desvencilhar? Eu não consigo me desprender, me soltar. Um tóxico. Eu tenho um anzol no meu nariz. Olha a expressão que ele quis usar para me entender o sofrimento dele assim. Ele disse assim: eu tenho um anzol no meu nariz, eu não consigo me soltar disso, eu não consigo me desprender dessa coisa, é maior que eu, isso rouba a minha dignidade. Ele disse: rouba a minha paz, rouba a minha alegria. Eu tenho que ir para a boca de fumo. Eu não consigo, pastor, eu não consigo me desprender. Eu já fiz de tudo que você puder imaginar. Existem pessoas assim, irmãos, que elas estão presas a alguma coisa. Aí vem as igrejas, vem aqui. Tem umas igrejas que começam a pregar sobre regressão espiritual. Ai, que tem alguma coisa lá atrás que foi mal resolvida. O seu bisavô não resolveu, passou para o avô. É igual terreiro de macumba, né? Passando por geração, as pessoas não conseguem se desvencilhar. Então eles falam assim: tem alguma coisa. Aí as igrejas hoje estão cheias de pessoas com problemas do passado. E elas falam assim: é que tem coisa lá atrás. E vão ensinar a fazer o G12. E vão ensinar a chegar até o ventre para se detectar as maldições, escacaviando, procurando saber até antes do ventre, que é a involução. E eles falam que tem coisa amarrada. E por isso você não é feliz no seu casamento, por isso você não é feliz na sua vida profissional, na sua realização profissional, você não se encaixa, você não é feliz. Então a gente tem que fazer uma quebra de paternidade. Escuta isso, é muito sério. Eu já vi gente doida com esse negócio de quebra de paternidade. Você tem que quebrar isso. Então eles começam a falar: você está preso. E a fila não acaba nunca. A fila é interminável de pessoas que não conseguem, de pessoas que estão presas ao seu passado. E essas igrejas estão aí fazendo até involução. Até 10 gerações, irmãos, não é brincadeira. Eles vão até 10 gerações procurando as maldições
que foram lançadas, e que essas pessoas não conseguem se soltar disso. Escuta aqui, o Evangelho de Mateus começa com a família de Jesus. Por que será? Por que será que o Evangelho por Mateus começa com a família? Por que você acha que Mateus está abrindo para nós o álbum de família de Jesus? O que você acha que ele está começando a mostrar um álbum de família? Para mostrar para nós qual o propósito dele aqui de mostrar? Eu quero dizer para você que tem pérolas aqui escondidas que o olhar menos atento não consegue detectar. Irmãos, olha aqui, Jesus vai libertar vidas aqui, famílias aqui. O Senhor vai entrar. Levanta a mão que eu estou sentindo algo diferente agora. O Espírito de Deus falou comigo, pastor. Eu vou entrar na sala, no quarto, na cozinha, no quarto. Vou entrar nas tuas noites. Oramanda calamassuri me calamahai. Vou lançar por terra esta obra maligna, contrária. Esse pensamento que você carrega, pensamentos intrusivos, que você não consegue parar de pensar nisso, fica martelando na sua mente, não é verdade? Martelando na sua cabeça, e você não consegue se soltar, e você já diz, eu não quero pensar nisso, mas de vez em quando, volta na sua mente. Irmãos, passar um dia assim, é fácil. Agora imagine, você já está há 2 anos assim, você já está há muito tempo, e para quem está sofrendo, 1 minuto é uma eternidade. Mas que bom que você veio aqui, ouvir sobre a família de Jesus. Ele vai entrar na tua casa, e vai lançar por terra esta maldição do inimigo. Levante a mão. Eu estou sentindo algo aqui, irmãos. Ela faço itanagashuri me calamahai. O Espírito de Deus falou comigo. Eu vou entrar em casas aqui hoje. Se prepare, aleluia. O diabo vai cair por terra hoje. Hoje você vai entender o propósito de tudo isso daí, aleluia. Porque para acender uma lâmpada dessa, olha quanta lâmpada tem aqui, irmãos, acesa. Para acender uma lâmpada dessa, você usa só um fio positivo? Não, um fio negativo está no meio aí. Mas o importante é que a lâmpada brilha. Esse fio negativo são as tuas lutas, as tuas dores, os problemas que você passou na vida. Mas o fio positivo está aqui, que é o Espírito Santo. Não importa se o fio negativo está aí, você vai brilhar. Você vai brilhar. Vai brilhar na tua casa, vai brilhar onde você for. Vai ter um brilho de Deus sobre a tua vida. Aleluia, o Senhor vai fazer fulgurar. Por isso que a Bíblia diz em Isaías 60, levanta-te e brilha. Levanta-te e resplandece. Pergunta para uma ostra: ostra, esse cisco aí dentro de você está incomodando? Claro que está. Mas ostra que não é ferida nunca vai produzir pérolas. Ela vai dizer, está me incomodando, está ferindo, mas daqui uns dias vai ser uma pérola. Eu não sei o que tem te incomodado, porque tem muita gente ansiosa aqui dentro, com problemas psicossomáticos, de depressão, com pânico. Calma, o Senhor vai entrar na tua história hoje. Aleluia, você vai sair daqui saudável, curada, curado, pronto. Aleluia, porque o Espírito de Deus, Ele tem prazer, Ele tem o maior prazer do Espírito Santo, é deixar você saudável emocionalmente. Olha o que eu vou te dizer para você. Coloca a mão na sua mente assim. Eu estou sentindo algo de Deus aqui, irmãos. Você não vai viver com crises, maníacos, depressivas. Eu vou profetizar. Você não vai viver no bambolê da vida. Um dia está bem, outro dia está mal. Tem gente que já falou para você, não, é que ela é bipolar. Que bipolar? Meu irmão, você não nasceu assim, você não vai ficar assim não. Sabe, irmãos, essa pressão que você está sofrendo, desse mundo, ansiedade, e você está enferma, está doente, você fala, eu vou surtar, vai dar um negócio em mim. Eu estou contando que a irmã falou esses dias. O Espírito Santo trouxe você aqui para dizer que você não vai viver doente. Você vai ver muita gente aí fora surtar, mas você vai ter saúde emocional. Saúde emocional. Saúde emocional. Saúde emocional. Você está na casa daquele que te fez, daquele que criou, que conhece você por dentro. Ora canta lá massuri me calamahai.
Eu me lembro de um rapaz, um rapaz que quebrou o carro dele na estrada, e ele desceu do carro, começou a mexer no carro, abriu o capô, emendava fio, tirava fio, colocava parafuso, tirava parafuso. Aí ele desistiu, deu um chute no carro, sentou lá no meio do mato lá e ficou triste, não conseguiu. Aí, pastor, parou um senhorzinho com o carro do lado e falou: seu moço, o que está acontecendo no seu carro? Falei: eu não sei, eu já emendei fio, já fiz de tudo, mas esse carro não sai do lugar. Você deixa eu dar uma olhadinha? Falei: eu deixo. Abriu o capô, o velhinho foi lá, mexeu nos fios. Falei: liga aí agora. O rapaz ligou, o carro pegou. O rapaz falou assim: nossa, como que você fez isso? Eu falei: não, que meu nome é Henry Ford, fui eu que fiz esse carro. Ô carrinho, por que você está preocupado com esses fios aí? Tem um que te criou, conhece você, mais do que você mesmo. Olha, seu esposo te conhece, mas não conhece tudo. Seus filhos te conhecem, mas não te conhece. Tem intimidade, mas tem um que te conhece profundamente. Tem um que sonda, tem um que perscruta. Aleluia, ele está aqui hoje, aleluia, e vai resolver esse problema. Levante a mão, escute. Eu declaro na autoridade do Espírito: você não volta para casa desse jeito hoje. Vai ficar tudo no altar de Deus, e você vai voltar alegre e feliz. Ora canta lá massuri me calamahai. Mateus então ele me chama e fala assim: eu vou mostrar a família dele. Mateus escreve para os judeus, Marcos para os gentios, que são os romanos, Lucas para os gregos e João para a igreja. Mateus, quando escreve para os judeus, quer mostrar que Jesus tem uma ascendência humana, que ele é o Filho de Deus. Marcos escreve para os gentios, para os romanos, quer mostrar que ele é o servo fiel que veio para servir, não para ser servido. Lucas escreve para os gregos, quer mostrar que ele é o Filho do homem, que é aquele que vai contar as parábolas de capítulo 15. Lembra das parábolas de Lucas, capítulo 15? Ovelha perdida, dracma perdida, filho pródigo. Teve muita perda ali, mas em compensação teve muita festa, porque o pastor achou a ovelhinha, não foi para o redil, foi para casa fazer festa. A mulher achou a dracma, convidou a vizinha para se alegrar. O filho voltou para casa e o pai fez um banquete. Aí o outro filho, porque o que tem 100 ovelhas perde 1%. O que tem 10 dracmas, a mulher tem 10 dracmas, perde 1, perde 10%. O pai tem 2 filhos, perde 50%, para descobrir que tinha perdido o outro 100%. Olha quantas perdas teve. Não importa quanto você perdeu. Essa parábola é para falar isso. Não importa o que você perdeu, 1%, 50%, 10%, hoje já perdeu tudo. Porque o outro filho estava do outro lado, não queria participar da festa. Você acha que a festa parou porque o outro não queria participar? E você acha que Deus vai parar uma festa porque tem alguém que não gosta de você no meio da tua casa? Você acha mesmo que Deus vai preparar uma festa aqui porque tem alguém do outro lado que não gosta de você? Se prepare, porque o banquete está pronto. Aleluia, pode convidar os amigos, porque a dracma foi encontrada, o pastor achou a ovelha. Não importa o que você perdeu, vai ter festa. O pai vai preparar uma festa. Aleluia. E João escreve para a igreja, que é Mateus, Marcos e Lucas, é o evangelho sinótico. Sinótico, quando a gente olha para o mesmo ângulo, para o mesmo lugar. Os três olharam junto. João já é para a igreja. João capítulo 1, ele fala que ele é o Filho de Deus. Verbo se fez carne, habitou entre nós, vimos a sua glória, com a glória do Pai, cheio de graça, cheio de verdade. João capítulo 2, ele é o Filho do homem, que ele vai fazer o primeiro milagre no casamento. João no capítulo 3, ele é o mestre divino, porque vai instruir a Nicodemos. João no capítulo 4, ele é o grande ganhador de alma, que ganha a alma da mulher samaritana. João no capítulo 5, ele é o grande médico que cura aquele paralítico Betesda, lá no tanque, lá há 38 anos esperando um anjo. Aí Deus falou assim: agora vai ao dono dos anjos, vou lá falar com ele. João no capítulo 6, o pão da vida, ele sobe no monte e diz: a mim lemechim mevá, eu sou o pão da vida. João no capítulo 7, a água da vida, ele diz: alimemai mimehai, eu sou a água da vida. João no capítulo 8, o defensor do fraco, porque ele defende a mulher adúltera. João no capítulo 9, aquele que dá luz aos olhos dos cegos, porque ele cura aquele cego de nascença à beira do caminho. João no capítulo 10, ele é o bom pastor, porque dá a vida pelas ovelhas. João no capítulo 11, o conquistador da morte, que ressuscita o amigo Lázaro. João no capítulo 12, o rei que é ungido por Maria de Betânia. João no capítulo 13, o servo que vai lavar os pés dos discípulos. João no capítulo 14, o grande consolador que consola o coração dos discípulos. João no capítulo 15, a videira verdadeira. João no capítulo 16,
16, o doador do Espírito Santo. Quem já recebeu o Espírito Santo, o doador do Espírito Santo? João no capítulo 17, grande intercessor. João no capítulo 18, o sofredor modelo. João no capítulo 19, o salvador crucificado. Mas João capítulo 20, aquele que ressuscita com poder e grande glória, porque a morte não teve capacidade de segurá-lo. E uma pedra de 2 toneladas, até hoje a arqueologia não achou aquela pedra. Toda vez que eu vou para Israel, vou 3 vezes por ano em Israel, nunca acharam aquela pedra. Como que você perde uma pedra de 2 toneladas? Mas o poder daquele que está lá dentro, aleluia, porque Jesus não ressuscita, não é de fora para dentro, é de dentro para fora. Aquela pedra desapareceu. E João capítulo 21, último versículo, ele vai atrás dos discípulos para restaurar o arrependimento. Então, todos eles tiveram um propósito em escrever. Todos eles tiveram uma direção. E Mateus vai falar para mim aqui, nesse texto que nós lemos, que alguém deve ter pensado, que o pastor vai pregar nesse negócio tão esquisito que parece que não tem nada para ninguém. Irmão, mas quando a gente começa a meditar, a gente começa a ver verdades obscuras, que muitas vezes o olhar menos atento não consegue detectar. Pérolas que estão embutidas nesse texto. Você vai ver que Mateus, ele começa contando a história. Ele vai falar de gente rica, vai falar de gente pobre que tem no meio da família, que tem gente que fica preocupado, não é verdade? Gente que faz coisa errada, tá aqui na família de Jesus. Irmão, na família de Jesus tem gente milionária. Abraão era riquíssimo, Abraão era dono de toda a terra. Ruth, coitada, Ruth era moabita, morava nas terras de Amon, porque as terras de Amon foram amaldiçoadas, porque Amon, ele fazia parte daquela história de incesto entre Ló e as filhas. Então se tornou, Amon e Moabe, se tornou 2 terras amaldiçoadas. Sai uma moça da terra de Amon, a terra da maldição, junto com a sogra, para Belém, Beglarim, casa do pão, casa da bênção. Sai da maldição e vai para a terra da bênção. Olha como que muda a história de uma pessoa. Eu não sei como você chegou aqui, pastor, como que quebra a maldição? Fala para mim, como é que eu quebro? Aquela figa que eu fiz, aquela vela que eu acendi, aquele despacho que eu fiz quando eu não conhecia Deus. Como que eu quebro toda essa maldição? Quer entender como você quebra? Aos pés de Jesus, vem para o altar, porque quando você chega aqui, Ele vai limpar o teu passado, vai purificar o teu presente, vai garantir o teu futuro. O diabo não vai tocar mais da sua vida e da sua história, porque Jesus vai amorosamente cuidar de você. Por isso que Hebreus 13:8 diz que Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Nos ontens. Por isso que Jeremias 31, capítulo 33, versículo 3, que é o telefone de Deus: clama a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei o quê? Coisas firmes e coisas... coisas grandes é para o passado, coisa firme para o presente e coisa oculta para o amanhã. Eu quero ver o diabo tocar na tua vida, meu irmão. Levante a mão, porque quando você veio para a casa de Deus, Ele mostrou coisas grandes, quando você se firmou na casa de Deus, Ele te deu, aleluia, um firme propósito. Você está firme na presença de Deus, e como você está aqui, as coisas que Ele preparou vão chegar para a tua história, para a tua vida. Louvado seja o nome do Senhor. Então tem gente muito rica aí, tem gente muito pobre. Gente, Jeconias, que a gente leu, morava no cativeiro babilônico. Ele ficou 70 anos da vida dele preso. Ele nasceu no cativeiro. Ele era escravo. Ele ficou a vida toda. Jeconias era um escravo. Tem gente muito pobre, tem gente muito rica. E vem aqui, deixa eu contar um negócio para você. Gente, não se assuste com isso. Tem mau caráter, meu Deus, cafajeste. Tem gente da pior qualidade, meu irmão, aqui na família dele. Na família de Jesus, está aqui. Se você estudar, você vai ficar assustado. Tem uns nomes aqui, irmão, que eu vi um homem falando assim para mim: eu sou ovelha negra da minha família. Quem já ouviu isso? Eu falei, mas por que ovelha negra que é errada? Tem tanta ovelha branca que não vale nada, né, irmão? Eu cuidava de ovelha negra, que são os haitianos. Pensa numa benção, né? A limpar a Navaí, 350 haitianos. As ovelhinhas negras, uma bênção de Deus. Mas o pessoal usa esse adágio, sabe? Eu sou ovelha negra da família. Então, você vai encontrar aqui que as famílias gostam de esconder.
Mas na genealogia de Jesus teve gente santos, teve gente pura, irmão, de coração, como foi Josias. Meu Deus, Josias, quando ele nasceu, Deus ia trazer juízo sobre Israel, mas ele começou a amar a Deus desde pequenininho, e Deus falou assim: tá bom, eu vou trazer juízo, mas só vou trazer depois que ele morrer, porque eu não quero que o coração dele sofra. Olha que coisa linda, Josias puro de coração. Quem aqui não quer ser parente de Abraão, irmão? O homem era dono de tudo, quem não quer ser parente de Abraão? Olha, meu Deus, Ezequias, que mudou uma sentença através de uma oração, virou para a parede: o Deus, tenho te servir. E Deus mandou o profeta: fala que eu vou acrescentar. Mas vem aqui, tem gente aqui da pior qualidade, irmão. Manassés, filho de Ezequias, do rei Ezequias. Irmão, o Manassés, filho do rei Ezequias, foi um dos piores reis da história de Israel. Sabe por quê? Ele começou sacrificando os filhos a Satanás. Tinha um ídolo lá, que era o Moloque, que ele era tipo uma churrasqueira, ele tinha um buraco no meio. Aí as mãos dele eram de ferro, e eles colocavam os primogênitos, as crianças, e puxava a corrente, e colocava fogo, esmagava as crianças, e os batedores de atabaque batendo atabaque para abafar os gritos da mãe. Esse homem fazia isso, sacrificava os primogênitos a Satanás. E tem uma variação desse nome Moloque, para quando a pessoa fala Moleque, ele está fazendo referência a um Deus que matava crianças, um ídolo que matava crianças. Olha, irmão, Manassés. Teve gente aqui, ó, de intenções puras, como foi Ruth. Não é bonito a história de Ruth? Que olhou para a sogra e as duas, sabe, fizeram uma amizade pro resto da vida. Teu Deus é o meu Deus, teu povo é o meu povo, onde quiser deitar, deitarei eu. É um versículo que se lê muito em casamento, mas tinha que ler muito na igreja, né? Teu Deus é o meu Deus, teu povo é o meu povo. Mas tem um homem aqui, que o nome dele é Jorão. Fala assim: Jorão. Irmãos, a história dele, esse homem é macabro, sabe? A história dele dá nojo. A história do Jorão, meu Deus do céu, é uma história terrível. No versículo 8, você vai ver a história desse Jorão, que ele não vale nada. Mas aí você vai encontrar aqui na genealogia 5 mulheres. 5 mulheres. A partir do versículo 3 aparece Tamar. Quem foi Tamar? A mulher que seduziu o sogro Judá, fingindo-se de prostituta, e fez, né, uma arapuca para o sogro cair, Judá. Está aqui, parente. No versículo 5 tem uma mulher que é a Raabe. A Raabe é a prostituta de Jericó, que foi salva pelos espias e entrou para a genealogia de Jesus. Tem uma mulher estrangeira, que eu disse, que é Moabita, que é Ruth. E no versículo 16 tem uma mulher. No versículo 6 tem uma mulher, que não cita o nome dela, mas todo mundo sabe que é Batseba, a mãe de Salomão. Aí no versículo 16 tem Maria, né, a mãe de Jesus. Então você vai encontrar 5 mulheres nessa lista, e alguma dessas mulheres não serve como exemplo para ninguém. Mas vem aqui, olha aqui para mim. Por que você acha que o Espírito Santo, e agora eu vou começar a pregar, olha aqui para mim bem rapidinho. Por que você acha que o Espírito Santo deixou o nome dessas pessoas aqui? Por que será que o Espírito Santo, que é o escritor da Bíblia, permitiu colocar esses detalhes que eu estou falando aqui rapidinho para vocês? Por que o Espírito Santo, que é o autor da Bíblia, permitiu colocar o nome dessas pessoas? Olha aqui, sabe por quê? Porque o Espírito Santo quer te ajudar hoje. Você vai olhar para o seu passado, não vai se ressentir, não vai sentir tristeza nem ódio. Sabe por quê? Porque Deus já estava trabalhando lá atrás para que você estivesse aqui. E deixa eu contar uma coisa para você. Se o pecado dessas pessoas colaboraram para você estar vivo e ser crente, valeu a pena, porque daqui para frente é Deus que vai conduzir. Agora eu garanto para você que os pecados dessas pessoas não impediram o plano de Deus, de que Jesus viesse nascer de uma virgem. Não conseguiram obstacular a ação do Todo-Poderoso. E se não conseguiu, na tua história também, Deus não vai permitir isso acontecer. Então levante a mão, porque o Espírito Santo, que é o escritor da Bíblia, ele está dizendo para você: não se ressinta, não condene o seu passado, porque eu já estava lá antes de você nascer. Ele disse ao profeta Jeremias, no capítulo 1, versículo 5: antes que te
formasse no ventre da tua mãe, eu te conheci. E antes que saísse da madre, eu te santifiquei. Eu te santifiquei. E as nações eu te entreguei por profeta. Eu já estava antes. Antes que você fosse formado. Antes de você juntar as células fonte para se transformar no embrião. Antes do genoma, antes dos ácidos nucleicos, antes do sangue, da pele, dos nervos, dos 208 ossos, antes dos 68% de água, 20% de carbono, 6% de oxigênio, antes dos átomos que são pequenas partículas que possuem eletricidade, antes de tudo isso, do primeiro pensamento, do coração bater, antes de tudo isso, eu te conheci. E no ventre eu te chamei e te santifiquei. E as nações eu te entreguei. Levanta a mão, porque não tem mais saída para você. Ele te conhece antes de tudo. Ele te conhece no ventre. E Ele está dizendo: se sair, vai dar com a cara na porta fechada, porque a tua vida só tem sentido em Deus. Você só é feliz em Deus. E Ele está dizendo que a tua ansiedade não é problema para Ele. A tua depressão não é problema para Deus. Ele está dizendo, aleluia, para você: você é porque eu quis que você fosse. Você tem porque eu decidi assim. E você só está viva, só está vivo porque eu te escolhi antes de tudo. Remacalamassuri micalamahai. Irmão, quando você entende isso, sabe que você faz parte de um plano poderoso. Meu irmão, pode se levantar a besta fera, pode se levantar o saci pererê, a mula sem cabeça, o caipora, pode se levantar o maior bruxo contra a tua vida. Você disse que está enganado. Aleluia. Antes de tudo Ele me conheceu. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus. O diabo não quer que você entenda isso. O diabo não quer que você compreenda isso, porque ele quer viver o tempo todo fazendo você lamber as feridas da autocomiseração. Ninguém me ama, ninguém me quer, ninguém me ajuda. Meu pai não me ajuda, minha mãe não me ajuda, meu tio não me ajuda, meu avô não me ajuda. Para com isso, meu irmão. Você não nasceu para viver igual um pezinho de tomate que tem que escorar a estaca para não cair. Deixa eu lhe dizer, você é coluna no templo, você é coluna de Deus. Se levante, homem, se levante, mulher, dentro da tua casa e ponha o diabo para correr. Aleluia, porque você foi escolhida por Deus, chamada por Deus. Ora canta lá massuri me calamahai. Irmãos, tem tanta gente presa, mas a beleza de Jesus Cristo é esta mesma. Se Ele não precisou amarrar, você não precisa também. Se Ele não precisou anular, você também não precisa anular. Se Ele não precisou fazer G12, você não tem que fazer também. Se Ele não precisou fazer involução para arrumar a família dele, por que você quer arrumar a sua? Por que você quer arrumar? Jesus estava confiando em um projeto de Deus, que o diabo não conseguiu obstacular, e o diabo não conseguiu impedir o projeto de Deus. Essa é a beleza de Jesus Cristo. Ele não vai anular, Ele não vai amarrar o passado, Ele não vai fazer nada, porque Ele sabe que a vida dele era uma coxa de retalhos. Já viu os irmãos crochetando, fazendo coxa de retalhos? Deus vinha ligando os pontos, Deus vinha crochetando, aleluia, sabe para quê? Aleluia, para que fosse uma peça de arte, para que fosse algo glorioso. Aquilo que aconteceu de ruim na tua vida, era Deus crochetando essa história, era Deus ligando as pontas do quebra-cabeça, era Deus montando a tua vida, e Deus nunca foi pego de surpresa. Porque um rapaz falou para mim: eu decepcionei Deus. Eu falei: nossa, você é poderoso, hein? Decepcionou Deus? Meu irmão, imagine você assistindo um filme Desafiando o Gigante. Quem já assistiu? Maria, né? Já pensou você assistir esse filme 100 vezes? Aí você assiste um filme 100 vezes. Aí fala assim, Débora: ô pastor Ziliquias, eu assisti o filme Desafiando o Gigante 100 vezes. Você não quer assistir? Eu falei: eu quero. Quando a pessoa assiste 100 vezes, antes do ator falar, ele já está falando na frente, né? Ele sabe as cenas, tudo. Irmãos, já pensou? Aí a Débora: vamos assistir? Aí a gente está lá assistindo o filme.
Aí acontece uma cena que a Débora fala assim: meu Deus, não tinha esse negócio não. Volta o DVD. Volta. Não tinha esse negócio não. Não tinha esse negócio. Volta de novo, eu não vi, eu assisti 100 vezes e não vi. Ficou surpreendida. Agora imagine um Deus que me conhece antes do meu pai conhecer a minha mãe, antes do meu avô conhecer a minha avó, antes do meu bisavô conhecer a minha bisavó, antes do tataravô conhecer a minha tataravó, antes do trisavô conhecer a minha trisavó. Aí acontece negócio da minha vida, ele fala assim: eu não sabia. Irmão, Deus te conhece. Ele sabe rota de cometa lá em cima, mas também conhece o caminho da formiga no sertão da Bahia sem lua. Como sabe o lado da cama que você gosta de dormir e como conhece os teus desejos, os teus pensamentos. Escuta isso, irmãos. Tinha recém-casado, né? Estava lá na minha casa, eu lembro que era um domingo, estava um calor terrível. Eu saí na porta da casa e falei assim: ai, que vontade de chupar um picolé. Ai, que vontade de comer uma massa. Estava igual o Abraão na porta da tenda, aquele calorzão, no quente do dia. E eu olhando para a porta assim, irmão, veio descendo um caminhão assim de ré. Pit, 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 pit. Parou na frente da minha casa. Gebom. Eu falei: Michael, estou tendo uma visão. Tem um caminhão de picolé de sorvete aqui. Aí desceu o motorista, escuta isso. Desceu o motorista e falou assim para mim: quem que é o pastor Zedequias? Eu falei: sou eu. Falei: o dono da Gebom, que acho que ele mora em Japurá, o dono da Gebom mandou vir trazer picolé, massa, o que você quiser. Mandou vir trazer aqui. Irmão, olha aí na caixa de picolé, sorvete, eu saí espalhando na vizinhança tudo e falei: cuide desse negócio aí que é pra mim, não mexe não. Irmão, não tinha freezer, mas muito picolé, porque Deus é exagerado, irmão. Deus é exagerado. Se Deus tocar em você aqui, Ele já está tocando na tua filha lá, você não está vendo. Ele está tocando no teu filho, você que não está vendo. Deus é assim, aleluia. Aí eu pulando de alegria, irmãos. Aí o motorista estava indo embora, eu puxei ele e falei assim: mas que dia foi que ele mandou você trazer esse picolé? Não, ele mandou eu trazer 2 semanas atrás. Só que eu só tive tempo agora. E eu fiquei pensando, há 2 semanas atrás, Deus sabia que eu ia ter vontade de chupar um picolé nesse dia. Irmão, se você for mexer com isso, vai ficar doido. Você vai ficar doido. Mas tem um que está guardando de você, que sabe do que você gosta e que não gosta. Ele te conhece. Eu já contei isso para alguns irmãos. Os irmãos sabem que a gente cuida dos haitianos em Paranavaí. E agora estamos construindo a igreja deles lá, na cultura deles. Mas eu me lembro, escuta isso. Estou me recordando disso aqui agora. Eu estava em casa, o Espírito Santo falou comigo: vai no centro da cidade. Aí eu peguei o carro, fui no centro da cidade. Passei em frente ao Banco Bradesco. Aí quando eu passei em frente ao Banco Bradesco, eu deixei o carro ali, estacionado. O Espírito Santo falou para mim assim: dá a volta na quadra. E eu saí, dando uma volta na quadra, andando. Irmãos, encontrei um haitiano chorando, no meio da rua, chorando, com a pasta na mão assim, chorando. Eu me aproximei dele, identifiquei que era um haitiano. Falei com ele: salut, bom dia, Benil, ça va bien? Olá, como você está, tudo bem? Oh, très bien, un fond. Estou bem, estou legal. Eu disse para ele: como relê? Qual o seu nome? Ele é Dricilara. Aí eu disse para ele: manhã contar pilha por Vinícius Jodi, Jesus la fé putoir. Estou feliz por ver você aqui hoje. Oh, parle crioulo, parle francês. Sim, eu falo crioulo, falo francês. Ele falou para mim: eu acabei de chegar. Eu não sei falar nada em português. Eu não sei pedir dlo, que é água, nem manger, que é comida. Eu não sei pedir nada, eu estou perdido nessa cidade. Aí ele falou assim para mim: a minha mãe, ela é dirigente dos... Olha, irmãos, a importância de ter uma mãe no círculo de oração. Eu não sei o que você está fazendo fora do círculo de oração, irmã. Só perdendo bênção, só perdendo bênção. O teu filho vai ser abençoado por causa de você. Porque aquele rapaz disse: a minha mãe é do círculo de oração lá em Porto Príncipe, capital do Haiti. E ele falou assim para mim, e minha mãe ligou para mim: vai para uma cidade chamada Paranavaí, porque nessa madrugada o Espírito Santo me disse que lá tem um pastor que vai cuidar de você.
E ele disse assim para mim: mas eu cheguei nessa cidade, eu não sei para onde eu estou perdido, mais de 100 mil habitantes. Ele disse: mas eu sou da igreja também, eu estou orando, eu estou chorando aqui no meio da rua, e estou pedindo para o pastor, para o Espírito Santo trazer esse pastor aqui. Aí ele falou assim para mim: fica aí, daqui a pouquinho ele chega. Aí eu falei: mas qual pastor que você quer que o Espírito Santo traz? O pastor Zedequias, eu tenho que falar com ele. Eu falei: eu sou o pastor Zedequias, eu estava em casa, o Espírito Santo me mandou vir te buscar. Irmão, conseguimos trabalho para ele, está trazendo toda a família para Paranavaí. Mas depois eu fiquei pensando: você acha que vai terminar desse jeito? Você está muito enganado. O diabo está falando para você, moça: você não vai ter uma família bonita, você não vai ter um casamento. É mentira de Satanás, porque aquele que está lá em cima, ele olha para baixo, e ele sabe quando você dobra a esquina, ele conhece você, e ele vai te abençoar de maneira gloriosa. Jovens que estão aqui, que o Senhor vai colocar você lá, você vai passar nesse concurso, ainda este ano você vai pegar esse microfone aqui, ó, e vai testemunhar. Vestibular, o Senhor me mostra aqui, ora canta lá, massuri me calama. Eu estava em Cafelândia, eu fui pregar em Cafelândia. Bem, e vai ser uma história bonita. Louvado seja o nome do Senhor, porque essa é a beleza da mensagem de Jesus Cristo. Ele tem habilidade, ele tem capacidade, ele tem poder de pegar aquilo que é ruim e transformar numa coisa boa. Ele dá rasteira em Satanás. O diabo pensa que vai ser coisas ruins. Pode olhar para essas histórias, sempre terminaram bem, porque Deus estava escrevendo. Escute, o que Deus escreve não tem borracha do inferno que apaga. Escute, meu irmão, a caneta está na mão dele, não está na mão do diabo. E você não vai viver pelo destino. Você não precisa procurar cigano, você não precisa consultar o horóscopo, não. Aleluia, o Senhor está guiando, está dirigindo, está conduzindo a sua vida. Oh, aleluia. Eu vi um homem lá no Nordeste, que ele vai no ferro velho, pastor, vai no ferro velho, pega aquelas peças enferrujadas, ninguém quer mais, jogou lá. Ele vai lá e monta objetos arquitetônicos, coisa linda, vende para a Europa, ó, caríssimo. E quando vi aquele homem fazendo isso, eu me lembrei de Deus. Deus faz isso. Vai lá no monturo, ninguém quer mais, família não quer mais. Ele transforma em algo grandioso e fala para o diabo: nele você não toca. Nele você não toca, porque tinha uma irmã nossa lá no Nordeste, há pouco tempo, que entrou uma mulher na igreja, macumbeira, para destruir o casamento dela. Mulher riquíssima, contratou os maiores pais de santo do Nordeste para destruir o casamento daquela irmã. Escuta isso, foi agora. Contratou os maiores pais de santo lá do Nordeste. E ela falou assim: eu quero destruir o casamento dela, que ela tinha inveja. Quero destruir o casamento dela. Sabe o que aconteceu? Os pais de santo se reuniram, compraram 80 bodes para fazer a macumba, e os guias escolheram o lugar, porque é os guias que escolhem o lugar. E quando ele estava batendo a tabaco, mais de 100 pessoas para fazer o despacho na encruzilhada para destruir o casamento daquela irmã que estava na igreja. Olha a importância, irmão, de estar na casa de Deus. E quando eles estavam para fazer o despacho, o diabo apareceu e disse: para tudo, não faz mais nada. Aí todo mundo parou. Mas por quê? Acabamos de receber uma ordem lá de cima: não toca nela, não toca nela. E o que é que eu faço? Some com isso. E o diabo desapareceu. Aí o pai de santo contratado falou: não vou devolver o dinheiro. Procurou a mãe de santo, que colocou ele, que introduziu ele no candomblé, e foi lá na mãe de santo e falou assim: o diabo apareceu e mandou a gente parar com a macumba, disse que não pode tocar. Aí a mulher falou assim: ó, filho, tem uma coisa que eu não te contei. Eu falei: o que é? Não mexe com esse povo não.
porque quando cai na mão do homem lá de cima não tem o que fazer. Aí ele não desistiu, ele foi para a casa da irmã e ficou de trás de um pé de árvore. Foi esses dias agora, jogando macumba, rogando praga, e a irmã dentro da casa orando. Olha aí, irmão, orando. Ela vem com a autoridade de Deus da porta da casa e diz: Satanás, eu sei que você está atrás desta árvore, mas na minha casa você não vai tocar, na minha casa você não entra, na minha vida você não toca, no meu casamento você não toca. Sabe o que aconteceu? O pai de santo procurou uma igreja Assembleia de Deus, está lá servindo ao Senhor, aleluia, adore o nome do Senhor, porque Deus não permitirá que você seja abalado. Ela faz suita nagashuri me canta lá mahai. O caráter de Deus é um. Deus não vai abençoar os patriarcas e chegar aqui em 2026, eu não quero saber de vocês. Ele diz para Josué: como fui com Moisés, serei contigo. E ele jogou os verbos tudo para o futuro: não te deixarei, não te desampararei. Olha, irmão, no futuro, Senhor, daqui 5 anos, não te deixarei nem te desampararei. Daqui 100 anos, não te deixarei nem te desampararei. Daqui 1000 anos, não te deixarei nem te desampararei. Aleluia, como fui com Moisés, serei contigo. Deus não vai abençoar Davi, chegar aqui, desprezar a gente. Ele está dizendo para você: a história continua, porque o sangue limpa, purifica e justifica. Ora canta lá, massura me cai. Hoje é uma noite, aleluia, de libertação para a tua história, para a tua vida. Você sabe por quê? Porque Jesus disse 7 frases quando estava na cruz. Diga 7 frases. E nós vamos orar aqui. 7 frases. Olha, irmãos, a penúltima frase que Jesus falou, e elas estão distribuídas nos evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João. Essas 7 frases definem todo o progresso do ministério dele. A penúltima que ele vai falar, e ele vai mostrar que quando ele fala e clamando em grande voz, a penúltima, ele está mostrando que o que matou Jesus não foi a cruz, não foi os chicotes romanos, não foi a rejeição de judeus, não foi aquela coroa de espinho. Ele tinha dito para os discípulos: ninguém tira a minha vida de mim, eu mesmo a dou, eu tenho o poder de dar e tenho o poder de tomá-la. Fiquem tranquilos. Por isso que tinha que ser Jesus. Porque o ser humano, quando ele morre, ele se alija da vida, ele se afasta, ele não volta, não tem o poder de voltar. Por que tem que ser Jesus? Porque ele diz: o Pai me deu essa autoridade, eu dou a minha vida e eu tomo ela de volta. Por isso o Pai me ama, fiquem tranquilos. Ele tinha falado para os discípulos. Então o que está matando Jesus não é a cruz. Naquele momento ali, que Jesus grita em grande voz, olha, em grande voz, porque quem está morrendo de cruz, ele não grita, ele vai falando baixinho, vai perdendo as forças e morre. Jesus não, e clamando em grande voz, que em grego, porque está escrito em grego, caifonessasfone megaleroi suzepen, olha aí, caifonessasfone, megafone, clamando em alta voz. E filha, vem filho, coloca no altar de Deus, coloca esse sonho no altar de Deus. Coloque esse sonho na presença de Deus. Vem, coloque essa faculdade, essa universidade, esse concurso nas mãos de Deus. Você vai ver o que Deus vai fazer. Ora canta lá, maçu. Cante junto assim, ó. Deus, teu futuro é brilhante, é lindo. Deus está no controle da tua história. Vai ter muita coisa de Deus chegando. Adore o nome do Senhor, Ele vai te abençoar de maneira gloriosa. Aleluia, continua, pode cantar, Deus está curando aqui, ó. Olha Deus operando milagres aí, abre a tua boca. Você que é batizado com o Espírito Santo, receba agora a renovação e abre a tua boca e fale línguas que Deus vai te tomar. Fale línguas estranhas, isso, fale línguas estranhas. Seja batizado também, seja renovado. Olha Deus tocando aí, olha Deus ministrando ao teu coração. Ora canta lamas. Aleluia. Eu vejo bênção chegando aí, ó. Eu vejo bênção. Você que levantou a mão aí, ó. Se prepare, filha. Se prepare, porque o que Deus falou vai se cumprir, está chegando. Aleluia. Ora maço. Eba cantarama.
Calamandaramaha.